que a gente vive na infância é meio que um processo acelerado de passar por todas as vibrações e sensações que a gente trouxe das últimas experiências. Então a gente vai ver que a infância ela é repleta de sensações muito fortes, né? E a gente vai escolhendo algumas, com algumas a gente consegue lidar, né? E com outras a gente não consegue lidar e, portanto, a gente arrasta para nossa fase adulta. Então, até mais ou menos os 14 anos, nós não temos ainda a liberação das informações que estão no nosso subconsciente. A gente fica meio que experimentando as coisas do externo para escolher, porque a gente está escolhendo o que de fato tem uma concordância com a minha vibração. Então a gente olha o externo e repete o externo, copia o externo, não é assim? Na infância. Então a gente está dando um sim absoluto para tudo que vem do externo. Mal eu consigo pensar no que é meu, né? Então se papai e mamãe falou, é lei, é sagrado. E assim a gente vai. E então a gente tem essa primeira fase até os 9 anos, que é determinante para todos esses sims que a gente vai dando, para todos esses conceitos, crenças herdadas, falas herdadas, para tudo que eu olho acontecer. Então eu determino o que é um relacionamento entre um marido e uma mulher, a esposa. Eu vou dizendo, entendi. A mãe é assim, o pai é assim, os filhos são dessa forma. Entendi. Então, o professor é assim, o amiguinho é assado, a vida é dessa forma. Então, até os 9 anos, a gente vai dando um sim para as nossas crenças, que são as nossas crenças limitantes. Mas essas crenças a gente já trazia, tá? Então, eu caio num ambiente que me propicia reproduzir isso e eu tenho uma primeira chance para o espírito de dizer sim ou não para aquilo que eu estou continuando. Então imagina que a gente trabalhou horrores para encarnar, porque a gente trabalhou horrores. Encarnar é uma bênção assim absurda, o espírito não vê a hora de poder se livrar daquelas coisas. Vocês viram a mente de vocês? Agora vocês estão sem mente, né? Porque fizeram o trabalho, não tem mais nada aí dentro dessa cabeça. Mas a gente, como espírito, fica sendo atordoado por esses padrões e materializando tudo quando a gente não tem um corpo físico. Então, para o espírito, isso é insuportável. Imagina que você pensou na Índia, você está na Índia. Você pensou no medo, você está no medo. Só que quais são nossas tendências? É pensar coisas boas. Vocês viram? A gente fez a prática do prazer. Quem conseguiu sentir prazer sem sentir culpa, sem sentir... Ninguém. Então, a nossa tendência, ela é bastante densa e negativa. Então, imagina quando você desencarna. Você acha que você vai conseguir... é muito fácil. Quando a gente desencarna, é só pensar no divino. Não, a gente não faz isso. A gente não tem feito isso na vida. Tem? A gente tem se mantido num padrão de pensamento e emoção que faz com que a gente materialize coisas boas na nossa vida? Não. Então, para que tem a experiência do corpo físico? Para a gente ter um espaçamento entre aquilo que eu penso, sinto, projeto e materializo. E nesse espaçamento, eu consigo refletir, pensar sobre isso. Eu consigo olhar para isso. Eu consigo sentir as consequências disso. E, portanto, fazer escolhas e modificar através da ação essas vibrações. Só que sem o corpo físico isso não é possível. Por isso que os espíritos ralam para conseguir encarnar. Tem fila e mais fila para a gente conseguir encarnar. Esse momento planetário é o melhor momento para se encarnar. Por quê? Porque Gaia também está fazendo esse processo de ascensão. Ou seja, nós estamos encarnando em Gaia, que também está no processo de elevação, está saindo de prova e expiação para regeneração. Então é um momento que te dá todas as possibilidades de você enxergar rapidamente o que não serve,
ter consequência imediata do que não serve e fazer uma escolha. Porque antes não era assim. Antes a consequência da minha ação podia demorar encarnações. Então eu nem me dava conta disso. Se você for olhar lá atrás, como que era, né? A gente passou pelaquela fase bem materialista no planeta e as pessoas realmente não conectavam com o espiritual. Era bem difícil. Então, se a gente vai falar com o pessoal bem antigão, a gente vê que eles nem têm um corpo projetado para essa experiência. Então, eles vieram meio que ralar, fazer a parte mesmo material para que a gente pudesse chegar agora concluindo essa parte espiritual, né? Então, a gente tem, na grande maioria de pessoas encarnadas no planeta, a gente está com espíritos que estão totalmente propícios para ajudar Gaia também no processo do despertar de toda a humanidade. Então, encarnaram seres bem elevados no planeta, né? Então, a gente tem agora encarnado um monte de mestre. Antes não, vinha um avatar, aí era o avatar. Agora não, a gente está com muito mestre encarnado no planeta mesmo. Muitos espíritos que vieram tipo em massa para fazer o processo do despertar. Isso gera muitos campos de informação qualificados. Então é mais fácil a gente fazer uma escolha, porque se a gente quiser acessar um campo qualificado, a gente tem no planeta hoje. Então hoje a gente pensa sobre os animais, hoje a gente pensa no impacto que a gente está causando, meio ambiente interno, meio ambiente externo, rapidamente, assim. Mas antes não era possível. A gente não conseguia nem ter esses campos de informação. Então, hoje a gente vê que a publicidade, ela está trabalhando com a coisa das pessoas se aceitarem como são. Então, tem diversas formas e a gente já começa a trabalhar um olhar para a beleza vibracional. Então, a gente vê uma pessoa mais gordinha, uma pessoa que tem o cabelo mais preto. Então, a gente tem as informações, né? Os campos informados para a gente sair da nossa ignorância. Isso não está acessível só para aqueles que estão buscando despertar. Isso está constantemente para todos, porque é um momento para o despertar. Então, a gente está numa fase que propicia isso. O que isso tem a ver com a cura energética de hoje? Que nós precisamos fazer escolhas, entender o que a gente não quer mais, o que a gente vai deixar aí em relação às informações que a gente recebeu. Porque a gente vem recebendo de um campo de reprodução familiar, né? Um campo mórfico, que é um campo também da nossa ancestralidade, que traz muitas distorções. E o que fica nos campos, muito fortemente? Tudo aquilo que serviu para que a humanidade sobrevivesse. Porque o grande objetivo dos campos, que são os campos mórficos, é a gente não perder a memória de evolução e de sobrevivência. Então, nós vamos observar que as plantas se comunicam através desses campos. Então, quando tem uma doença, ela pega em vários lugares para aquela espécie, né? Mesmo em lugares diferentes do planeta, mas quando uma espécie consegue entender qual é a cura, isso também vai sendo facilitado para essas espécies em vários lugares do planeta. Basicamente a mesma coisa. Quando uma espécie, consegue identificar qual é a cura, a gente libera essa informação no nosso campo mórfico e todos aqueles que estão conectados com o nosso campo mórfico também têm uma facilidade para o seu processo de cura. Então, nós somos hoje o representante da nossa ancestralidade. A responsabilidade de fazer isso hoje é nossa. Então, nós adquirimos muitos méritos quando nos curamos, porque a gente liberta todos aqueles que estão ainda em culpa, em medo, em sofrimento, porque muitos espíritos que encarnaram e desencarnaram estão aprisionados em umbrais na nossa ancestralidade,
Por quê? Porque não conseguiram sair da culpa dos seus atos. Só que o resultado desses atos, eles estão no campo mórfico. E a gente, quando encarna, já encarna com uma sabedoria de que se a gente fizer isso, vai dar ruim. Por quê? Porque a gente é o resultado dessas ações. Então, a gente consegue acessar também a informação da ação. Isso é maravilhoso, porque a gente reproduz daqui para frente para um processo de evolução. Quando a gente está muito na distração, a gente não percebe isso e a gente só vai reproduzindo a distorção. Para que a gente reproduz a distorção? Para ser identificado que essa distorção ainda está no campo e que algo precisa ser feito com isso, porque a ideia é a gente chegar no potencial. Toda espécie é projetada para alcançar o potencial. Então, qual é o potencial? Vamos olhar primeiro toda a bagunça para arrumar toda a bagunça. Então, cada representante chega e começa a reproduzir a bagunça do campo. E quando eu reproduzo, eu tenho como fazer uma escolha de trabalhar para curar isso ou de simplesmente desistir e me deixar levar por essa força do processo de reprodução de padrão. Então, a gente reproduz padrões e reproduzimos padrões para a sobrevivência e para a evolução. Não é uma coisa ruim, é uma coisa que te dá a possibilidade de olhar também as suas ações anteriores, então é perfeito, e a partir disso aproveitar essa encarnação. Então a gente vai se perguntar, o que eu vi na minha infância? E a gente vai agradecer o que eu vi na minha infância. O que eu vivi na minha infância? Não importa, você pode ter sido estuprado, você pode ter sido violentado, você pode ter sofrido violência física, verbal. Isso tudo é maravilhoso, porque se você não tivesse passado por isso, você estaria numa distração e não olharia para isso. E o objetivo da encarnação é justamente a gente trabalhar essas questões que a gente já vem reproduzindo e repetindo na invigilância. Então eu posso reproduzir por ignorância, por invigilância, porque eu posso sair da ignorância no momento que eu quiser, todas as informações estão aí. Então se eu realmente quiser e me conectar com o querer de cura, a informação chega, porque hoje no planeta nós temos campos informados, né, de como se curar. Então, por invigilância, por ignorância, qual outra forma? Por distração, que é a forma que mais a gente cai. O que é a distração? Eu entendi, eu percebi, eu senti. Mas eu quero viver uma sensação boa. Eu quero buscar uma sensação boa, vícios nas sensações, para não pensar sobre essa sensação que eu estou sentindo que eu não gosto e substituir uma sensação boa por uma sensação que eu não estou gostando. E assim eu não lido, né? Eu não resolvo as coisas, eu fujo delas. Então a gente pode, por distração, por ignorância, né, simplesmente reproduzir todos esses padrões e continuar reproduzindo. Mas isso não significa que não tenha consequência. Então a frase básica da minha vida é: tem consequência. Você vai me dizer: não, mas eu não quero. Eu falo: tudo bem, mas tem consequência. Isso é fato. E aí você pode não querer agora, mas a consequência é que em algum momento você vai ter que fazer a escolha da mudança. Então faça agora. Em algum momento você vai ter que trabalhar com isso. Então trabalhe enquanto você tem ainda bastante energia física no corpo, porque depois fica até quase que impossível de você fazer esse trabalho. Por que a gente tem memória? Porque as coisas que precisam ser requalificadas não podem ser esquecidas, né? A memória seria como se fosse um campo. Então toda hora volta aquela memória. Que saco, memória de dor e sofrimento. Não queria ter essa memória. Mas ela tá ali no campo dizendo: oi, esqueceu de mim? Não esqueça, é importante. Então a gente tem muito mais memória relacionada às questões que a gente precisa curar
do que memórias de momentos bons. Porque o objetivo da memória não é você ficar lá, o objetivo da memória é justamente a gente olhar para aquilo e resolver aquilo, né? Então a gente não tem que amaldiçoar esse sistema perfeito, que é algo que a gente implorou para poder ter, e tentar ignorar como as coisas funcionam para não sentir e não lidar, porque isso é perder a encarnação. A gente tem que aproveitar o nosso sistema perfeito e usar isso para o nosso processo de cura. E a partir dessas curas que a cura física, ela acontece, porque o agravamento é sempre do sutil para o denso. Mas a cura vai ser do denso para o sutil. Por quê? Porque memória fica acoplada em órgãos, né? Em glândulas, e vai alterar o meu corpo físico. E geralmente as pessoas vão se dar conta do problema quando chegar no físico, porque você se distrai. Distrai como? Eu senti uma coisa. Põe isso pra lá. Pensei uma coisa. Nossa, tô pensando isso constantemente. Deixa eu ouvir uma música para não olhar o que eu tô pensando. Então eu não observo, né? Que o agravamento ele já vai vindo do mental pro emocional, pro astral, pro etérico, que é quando eu começo a sentir dores, mas eu faço exame e não tem nada. Mas tá onde? No meu órgão perispiritual. Eu já sei. Eu falo, eu sei que eu tenho alguma coisa. Mas eu posso me virar de ponta cabeça que os exames não dão. Sim, tá muito próximo, já tá no seu corpo etérico. Você realmente tem. Aquela informação é para ser vista e curada. Eu sinto que eu estou doente. Tem muita gente que fala isso. E os médicos falam, amigo, você tá estressado, cara. Mas não é estresse. É uma informação que já está próxima do meu físico, que está no etérico, porque a gente vai tendo as sinalizações, tá? Então, hoje a gente vai fazer essa cura, que é essa cura maravilhosa, né? Que são dessas memórias que a gente traz da nossa infância, né? Que nos permite identificar como foi a nossa última passagem, né, por Gaia. O que eu estou trazendo como tendência? Porque a família que eu venho, ela revela exatamente quem eu sou, exatamente o que eu preciso trabalhar. Então, tudo que eu vi no meu pai e na minha mãe que, não era legal, é exatamente tudo que tem na minha vibração. Porque eu preciso entrar nessa relação perfeita para manifestar, para eu poder enxergar e para eu poder fazer uma nova escolha na minha vida de mudança. Então, quais foram as coisas que a gente mais criticou nos nossos pais, né? Quais foram as coisas pelas quais eu desenvolvi maior ingratidão, indignação, revolta? Quando foi que eu me senti mais vítima? É tudo isso que fala de mim, fala do que eu realmente trago como tendência. Então, graças a Deus, que esse processo ele é perfeito e não dá para fugir da evolução, e que eu vim nas condições perfeitas para o meu processo de evolução. A minha aparência física, o meu status, o dinheiro se eu tenho ou não tenho, dificuldade financeira se eu tenho ou não tenho, tudo isso é uma continuação, tudo isso é merecimento. Então, se eu já aprendi sobre escassez e eu curei, eu não preciso mais da escassez. Então, não é uma experiência que eu vou precisar, vai estar focado uma outra experiência, que é alguma coisa que realmente eu estou precisando, né? Que está faltante. Então, eu vou dar esses 5 minutinhos para vocês realmente reavaliarem, e aí vocês podem escrever o que é que você trouxe da sua infância, que marcou fortemente, assim, que vira e mexe, você volta lá e manifesta essas sensações. Pode ser solidão existencial, pode ser tristeza quando eu sou julgado, pode ser tristeza quando eu não sou compreendido, pode ser dificuldade de me expressar.
não conseguir manifestar, porque eu tenho uma mãe que eu falo, ela está complementando a minha frase. Eu vou pôr o pé na terra, pera filho, você vai ficar doente. E isso vai dando uma sensação de frustração no espírito, porque ele não consegue manifestar uma experiência por ele mesmo. Ele depende sempre de alguém atuando na vida dele para ele manifestar uma experiência. Mas essa mãe maluca, super protetora, não veio por acaso. Ela veio para mostrar a dificuldade que eu tenho de conseguir ter independência. E aí tem uns que vêm até sem mãe e é super independente. Ó, que bom, porque pelo menos assim eu não agravei. Eu, graças a Deus, vim sem mãe, então, não, vim com mãe, mas fiquei sem, foi melhor, né? Porque quando a gente vai olhando a situação, você fala, caracas, é muita coisa. Então, vamos olhar o que a gente percebeu da nossa infância. Quem precisar de papel tem lá e caneta. Vou pedir para vocês pegarem. E principal, as sensações que apareceram essa semana, né? Essas dificuldades que eu tenho com os meus pais, com os meus irmãos, isso também está relacionado. Eu sou competitivo, eu luto pelo amor dos meus pais, eu quero diminuir os meus irmãos para me sentir melhor, né? Eu sinto que os meus irmãos receberam mais do que eu não consigo amar. Tudo isso é uma característica que a gente vai vendo. Eu não consigo amar meu pai, minha mãe, não consigo amar meus irmãos. Tudo isso são questões que a gente tem que colocar na cura.